tem uma suspeita entre os ministros da corte de que eles foram gravados durante a reunião que selou a saída de Dias Toffoli do caso Master. Isso está ampliando a crise no tribunal. A sessão foi fechada, sigilosa, sem gravações oficiais, porque afinal, a gente está explicando, eles fizeram toda essa manobra jurídica para dar uma saída honrosa para o ministro. Mas o detalhamento das frases atribuídas aos ministros levantou essas ilações. O site Poderes 360 fez uma matéria muito completa, registrando frase a frase o que disseram os ministros. E somente os 10 magistrados teriam participado do encontro. Basília Rodrigues, vem para cá. O que aconteceu? Pode ter a possibilidade, e Ander Porcela também já está com a gente, Basília Rodrigues, dou os dois ao meu boa tarde. Basília Rodrigues, vem para cá. O que aconteceu? Podem ter gravado essa reunião? Olha, a reunião foi fechada, somente os 10 magistrados que compõem a corte participaram, por isso que a hipótese de gravação recai sobre algum dos integrantes do próprio Supremo Tribunal Federal. Não houve gravações oficiais deste encontro, que foram muitos, inclusive, né? Ontem, o ministro Fachin, presidente da Corte, teve apenas, ao menos 3 reuniões com todos os 10 ou um grupo restrito de ministros para tomar uma decisão em caráter final sobre como estancar a crise do caso Master, que mais estava se transformando em caso Dias Toffoli. Logo que veio a divulgação dessas declarações literais pelo site Poder 360, magistrados receberam esta notícia e houve troca de impressões entre eles, né, avaliações entre eles que se mostraram indignados e desconfiando de um vazamento interno. Logo depois veio notícia publicada no site do jornal Folha de São Paulo, em que o próprio ministro Dias Toffoli, que agora não é mais relator do caso Master, nega ter sido ele o autor da gravação e do vazamento das informações. Raquel, funcionários do Supremo Tribunal Federal ficaram também perplexos com a versão apresentada por Toffoli nessa declaração dada à Folha de São Paulo. Toffoli diz que haveria até mais chances de algum funcionário do setor de tecnologia do STF ter feito esta gravação. Está publicado no jornal com atribuição, né? São frases atribuídas aí ao ministro Dias Toffoli. Nós do SBT News procuramos a assessoria direta de Toffoli, que não é necessariamente a assessoria do Supremo Tribunal Federal. A gente conversou com auxiliares do ministro Toffoli, que disseram que ele realmente nega ter sido o autor dessa gravação, ou suposta gravação, e do vazamento destas informações. Não entraram aí em pormenores sobre impressões, dúvidas levantadas, né, hipóteses levantadas pelo ministro Toffoli. Fato é que esta desconfiança que ele acabou lançando para até funcionários da Suprema Corte pegou muito mal ali para o clima interno, em que já se evidenciava uma crise motivada por críticas de integrantes da Polícia Federal, por críticas de integrantes da própria Corte entre os magistrados, a necessidade de uma reunião a portas fechadas para decidir, fora do processo jurídico comum, o que fazer com a relatoria do caso de um processo em que o magistrado é acusado de ser suspeito, de ter amizade, envolvimento com o principal investigado. Então, informações de momento são essas. Clima ruim no Supremo Tribunal Federal, que vai do magistrado até o funcionário dos gabinetes, dos diversos setores ali, por conta desta reunião. Muitas reuniões que aconteceram ontem. Até aqui a gente tinha uma transcrição de algumas informações, um ministro ou outro falando, um assessor ou outro trazendo aí alguns trechos dessa reunião, mas não a íntegra. A reportagem do Poder 360 apresenta em bloco o que cada ministro disse. É um nível de detalhamento que ou houve uma gravação ou os 10 ministros pararam e conversaram com a reportagem para passar estas informações. Uma outra análise que ouvi
e também dos integrantes da Suprema Corte. As frases descritas ali passam uma visão, ou reproduzem uma visão mais favorável dos fatos, né, da interpretação dos fatos para o ministro Dias Toffoli. Então, ali, de acordo com a reportagem, fica evidente a informação de que dos 10 magistrados, 8 teriam se manifestado a favor da permanência de Toffoli na relatoria do Master. O que não faz muito sentido, né, Basília? Porque se 8 tivessem se manifestado a favor, ele teria ficado na relatoria. E ele não ficou, né? Ele saiu. Agora, aproveitando um pouquinho mais, você, minha amiga, antes de chamar o Yander na nossa conversa, nessa transcrição que aparece ali das falas dos ministros, algumas coisas ficam muito evidentes, assim, o mal-estar dos ministros com a Polícia Federal, o tanto que eles estão incomodados com o fato do Toffoli ter sido praticamente investigado pela PF na avaliação dos ministros. Isso teria que demandar uma autorização do próprio STF, então tem ali um enorme mal-estar. A quem interessaria divulgar isso? Por que vir a público essas entranhas das conversas entre os ministros da Corte? Por que você acha que isso está aparecendo? Qual é o jogo por trás disso? Basília, me ouve? O autor do caso, Master Dias Toffoli. Eu ouço, tá ouvindo? Eu que não estava te ouvindo. Que demorou muito para chegar o áudio aí. Eu Posso que não continuar? estava ouvindo o seu começo. Pode continuar. A divulgação destas conversas em detalhe da reunião que selou a retirada de Dias Toffoli da relatoria do caso Master mostra que Toffoli não está isolado no Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos não estava antes da divulgação destas informações, da forma com que isso ganhou o público. Ontem, vários ministros manifestaram solidariedade a Toffoli pela exposição pública de detalhes da sua relação acionista com uma empresa junto com seus irmãos que fez negócios com um fundo de investimento ligado ao Banco Master. Ontem, Toffoli ouviu de seus colegas que era preciso dar uma resposta à sociedade. Vários ministros se solidarizaram, alguns ministros cobraram essa questão da resposta à sociedade, sendo eles, e aí a apuração nossa, os ministros Carmen Lúcia e Flávio Dino, de acordo com relatos, foram aqueles que fizeram defesas mais enfáticas sobre estancar a crise ontem à noite mesmo e dar uma resposta à população. Por isso que tão logo sai Toffoli, vem um processo de sorteio entre os ministros para divulgar quem seria o novo relator do caso. E coube ao ministro Nunes Marques a defesa do entendimento de que nenhum processo de suspeição de Toffoli motivado por um relatório da Polícia Federal poderia seguir adiante, porque a PF, legalmente falando, não tem atribuição para pedir afastamento / suspeição de ministros da relatoria ou de julgamentos de casos que tramitam no STF. Quem leu este documento, que tem cerca de 200 páginas, não veio na sua íntegra a público até agora, diz que não há um pedido expresso da PF pela suspeição de Toffoli, mas traz ali o conjunto, né, o cruzamento de informações, de menções a Toffoli, do que saiu, foi extraído do celular de Vorcaro, que aponta, dá condições para que o Supremo Tribunal Federal decida ou decidisse pela suspeição de Toffoli. Então, é um documento muito robusto que traz muitas suspeitas sobre o nome de Toffoli. Na avaliação de alguns ministros, aquilo não vale de nada. São mais ilações
vazias do que suspeitas com um mínimo de lastro comprobatório para que isso seguisse adiante, tanto do ponto de vista investigativo ou uma decisão mesmo da própria corte para retirá-lo do caso. Então, ontem, lá Supremo, eles conseguiram diferenciar o que é um processo de suspeição da retirada de um ministro da relatoria do caso. Ele sai do caso, mas não declarado suspeito, né? Ou seja, que não poderia estar à frente deste processo, ou então todos os atos produzidos pelo gabinete de Toffoli até aqui poderiam ser anulados. E aí, como um castelo mesmo, né, tudo iria ao chão. Eles entenderam também que uma repercussão neste sentido, né, uma flagrante nulidade do caso, colocaria em xeque até a postura do ministro de não ter saído do processo lá atrás, abrindo uma crise sem precedentes no Supremo Tribunal Federal que poderia recair sobre outros processos, outros ministros e, consequentemente, suas relatorias. Cederam à pressão externa, mas preservaram alguma unidade ali do colegiado, preservaram o colegiado.